Boa noite, meus irmãos. Hoje visitando a minha mãe, fazia um tempinho que eu não vinha ver ela, né? E pois estou gravando num lugar diferente. Minha mãe mora aqui em Itapoá, em Santa Catarina. Amém? Mas vamos continuar a nossa leitura. Hoje o capítulo 7, 8 e o 9 de Êxodo, continuando ali, né, a libertação do povo de Israel. Amém? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante de seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim como nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços juntos ao rio para beberem água, portanto não podiam beber da água do rio. E assim se cobriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rã todos os teus termos. E o rio criará rãs, e subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e a casa de teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito.
E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, e fiquem somente no rio? Ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença do Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E por a separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que ido não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que esses enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou o povo ir. Capítulo 9. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel.
E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso. No dia seguinte, todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em sarna que se arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram de diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu. E tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe assim, diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, e para que estejas destruído na terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens do campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre a terra, toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. E o Senhor desceu, deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: e em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, sobre que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e a teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença do Faraó, da cidade, estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu-se o coração, ele e seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Glória a Deus, meus irmãos. Então aqui nós vemos, as pragas que estavam sendo lançadas contra Faraó, até a 7ª praga. Então, meus irmãos, esse é o desígnio de Deus, que quando ele tem um decreto, quando as pessoas mexem com quem os adoram, ele acaba ferindo
aqueles que lutam contra o seu povo. E assim será, né, no vindouro, quando vier o reino de Deus. Aqueles que não temem a Deus vão sofrer as consequências. Amém? Deus os abençoe e até amanhã.